Pessoal, primeiramente, bom dia a todos, tá bom? A nossa aula de hoje vai ser sobre a colonização da América Espanhola, ok? Quem tiver dúvida, qualquer tipo de coisa que quiser acrescentar durante a nossa conversa, a gente vai falando um pouco sobre a matéria, ok? Vamos lá. A colonização da América Espanhola. O contexto, o Marcos está entrando, você está aqui o Marcos. A colonização da América Espanhola, pessoal, ela se dá depois que Cristóvão Colombo, correto? Ele descobre a América, tá bom? Ele aporta basicamente ali na América Central, em Cuba, ok? Esse descobrimento dele faz com que aguce o interesse de muitos navegadores espanhóis a conhecer todo aquele território da América. América do Sul, que no caso é onde está o Brasil, a Argentina, Chile. América Central, onde a gente tem a Cuba e tudo mais, ok? E a América do Norte, onde temos México e Estados Unidos, tudo bem? E o que que acontece? Esse continente, né, americano, se é que eu posso dizer assim, ele era totalmente desconhecido para todos os europeus, ok? Vou dando uma continuidade aqui. A partir do século XV, o comércio europeu se expandiu e impeliu várias nações europeias a investirem em políticas que tinham como objetivo aumentar o fluxo comercial, visando também o fortalecimento do estado econômico das novas monarquias. Durante o período das grandes navegações, buscando encontrar novas rotas marítimas comerciais para expandir o comércio europeu, Cristóvão Colombo chegou à América em 1492, iniciando um processo de ocupação e colonização do vasto território recém-descoberto. Só um minutinho. Isso eu expliquei para vocês o contexto histórico das navegações. Agora eu vou falar um pouco sobre a conquista e a colonização. O que que acontece? Em 1500, tem aqui a data no livro, só um instante. Em 1504, apareceu em Cuba, né, Hernán Cortés, um rapaz da próxima foto que eu vou explicar para vocês. O que que acontece? Hernán Cortés foi um navegador, né, espanhol que se interessou mais um pouco pela América do Norte. Até o momento só descobrimos a América Central, ok? Em 1492 América Central, o descobrimento do Brasil 1500, tá bom? Hernán Cortés ele partiu, né, da ilha de Cuba em direção ao México, ok? E quem estava localizado no México, que na verdade é a América do Norte, e na América Central, eram os índios, ok? Por isso se deu o nome de indígenas, eu expliquei isso para vocês na aula de semana passada, ok? E esses índios que moravam lá, eles eram os astecas, tá? Povos que eu vou visar aí mais hoje, tá bom? A conquista dos astecas aconteceu entre 1519 e 1521 e foi um dos episódios da invasão e colonização da América pelos espanhóis, tá bom? O grande Império Azteca havia sido construído por povos mesoamericanos a partir do século XIV. Com a conquista deles, os espanhóis iniciaram, né, a colonização da região que hoje corresponde ao México, tá? Pessoal, o Império Azteca já era uma civilização totalmente formada e totalmente autossuficiente, tá? Não eram índios que a gente tinha em mente igual aqueles brasileiros, não. Eles tinham cada civilização, cada aldeia, tá bom? Eles cobravam impostos, tá? Tinha troca de alimentos e tudo mais, era algo muito mais civilizado. Eles já tinham uma língua própria, já tinham o uso da escrita, da própria linguagem deles, tá? A expedição de Hernán Cortés. A conquista do Império Azteca ela foi liderada pelo espanhol Hernán Cortés, como eu expliquei para vocês. E com isso ele fez um empréstimo, né? E ele organizou uma expedição com 500 homens, que partiram em 11 embarcações na direção da península do Yucatán, que hoje é conhecido como México. Falei com vocês. Ao chegar a essa localidade, o explorador espanhol e seus homens instalaram-se nas proximidades de Zempoala, uma cidade habitada pelos totonacas, ok? Eita.
Aqui a imagem à esquerda vocês têm a foto de Hernando Cortés, né? Primeiro o homem que descobriu a América do Norte, né? Começando ali pelo México, tá? E aquela negócio que eu falei com vocês quase toda aula em relação ao descobrimento, né? Como eu vou descobrir algo que na verdade já existe. Eu acho que o descobrimento, né, do México, se eu posso dizer assim, é muito importante porque vai levar essa reflexão pra gente, porque tem um acontecimento um acontecimento que acontece, mano. Tem um fato, né, que ocorre que deixa a gente meio com o pé atrás. Porque o Hernando Cortés, a gente tem uma visão dele de um bom colonizador ou, na verdade, um genocida, tá? Porque o que que acontece? Quando ele chega no México, ele chega numa patrulha com 500 homens, ele vê que aquele império azteca já era algo, tipo assim, totalmente já formado. Então, os astecas, eles acabam achando isso tudo estranho, né? Eita, calma, deixa eu só mudar a posição. Por que os astecas acham isso estranho? Na religião deles, naquele mesmo ano, estava previsto a chegada de um deus, Quetzalcoatl, se eu não me engano, e esse deus ele seria para tornar a paz de novo no Império Azteca, tá? Os povos dos impérios aztecas, né, as diversas civilizações, elas desconheciam o uso de armas, de armamentos, tá? Como tem uma arma, ela não está descrita no livro de vocês, mas a espada de metal eles não conheciam. Tinham também certo tipo de arma, canhões, navios, tá bom? E também, qual o nome? E cavalo, tá? Esse foi uma das principais novidades, né, que foram atribuídas para os povos mesoamericanos, ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Tô falando rápido demais, tô enrolando muito, Não, tá Tá tranquilo, dando pra entender. tá? não. Então tá bom. Tá dando pra entender. Show, show. É, Tô tá dando pra entendendo. entender, não tá ficando muita dúvida. É Não, que você tá falando um pouquinho rápido. é um pouco rápido, vou falar mais um pouco devagar. O Império Azteca e a relação com os colonizadores. A expedição de Hernán Cortés e o contato com os astecas. A conquista dos astecas foi realizada pelo Cortés, em que ele chamou 508 homens, 11 embarcações na península. Nessa altura do campeonato do século XVI, os espanhóis eles já estavam estabelecidos no Mar do Caribe, tá bom? Na América Central, e estavam aos poucos explorando a América Central e do Norte. Foi? As embarcações da expedição de Cortés atracaram no litoral mexicano e se estabeleceram na cidade de Totonac, que eu te falei, próxima à cidade de Vera Cruz. Assim que entrou nessa cidade, Cortés passou a receber emissários do imperador azteca Montezuma, tá bom? Assim que ele chegou na cidade de Totonaca, de Sempoala, ele recebeu diversos emissários, ou seja, porta-vozes do imperador Montezuma. Para vocês verem que o Império Azteca não era algo totalmente, era uma civilização muito mais centrada, tá? Os mensageiros davam boas-vindas aos espanhóis e ofereciam presentes a seu líder como demonstração de cortesia. Um desses presentes, pessoal, seria o ouro, tá? Vamos lembrar que século XV e século XVI, a Europa está focada no mercantilismo. A gente aprendeu isso já tem umas 4 aulas atrás. Mercantilismo é a busca pelos metais preciosos. Por isso que eles estavam indo às Índias, indo às Áfricas, com o intuito de colonizar. E por um descuido, conheceram a América, descobriram a América, na verdade, com esse intuito. Foi? Durante as conversações de Cortés com os emissários, o fidalgo espanhol havia deixado claro a sua intenção de conhecer o imperador azteca Montezuma em sua capital. Montezuma ficava localizado em Tenochtitlan, ok? No entanto, os emissários de Montezuma afirmavam que o imperador não tinha interesse em recebê-lo na sua cidade. Muitas dessas aldeias que ficavam ao redor do imperador Montezuma, né, do Império Azteca,
eram subjugadas a pagar caríssimos impostos e trabalho forçado, tá bom? Era meio que um tipo de escravidão, sendo que era algo mais monetário, ok? Envolvia mais... O pagamento era feito através de colheitas e tudo mais. Sai daqui, gato. Estabeleceu a cidade. Os contatos entre os espanhóis e os astecas, né, eram realizados a partir da tradução de Malinche, que na verdade era chamada de Dona Marina pelos espanhóis. Era uma mulher que foi encontrada na América Central que falava um pouco da língua dos astecas, que é o Nahutã, tá bom? Ela era uma indígena da etnia Nahuá, que havia sido dada para o Cortés como presente. Uma mulher foi dada como presente para o embarcador espanhol. Nossa. Malinche falava nahuatl, a língua asteca, e havia aprendido o espanhol. Deu para entender até aí, pessoal? Sim. Sim. Mais ou menos, sim. Quem tá com dúvida aí, fala comigo. Então vamos lá. Agora eu vou falar para vocês o caminho de Cortés para Tenochtitlán, tá bom? Cortés ele estava em Totonaca, no centro de Sempoala, ok, no litoral, e ele queria a todo custo chegar até Tenochtitlán, onde estava a base do Império Azteca, tá bom? Assim que se estabeleceu, Hernán Cortés ele percebeu pelo contato com outros povos indígenas uma oportunidade de enfraquecer o Império Azteca e assim conquistá-lo. Aquele pensamento europeu de querer conquistar tudo aquilo que chega, tá bom? Como eu falei para vocês, até o momento, os astecas eles desconheciam a espada de aço, o cavalo, navio, armamentos feitos em metais, tá bom? E uso de armas que disparavam com pólvoras, tá bom? Isso tudo era muita novidade. É o que eu paro às vezes para conversar com o pessoal, muita gente fica rindo. Imagina, você tá numa ilha, né, vivendo ali a base da subsistência e tudo mais, e do nada você vê quase um cavalo de 2 metros de altura, correndo mato adentro sem medo de nada. É algo, tipo assim, muito novo. Ou seja, você vê uma embarcação de 15 metros de altura, você nunca viu aquilo na sua vida. Agora, parece ser bobeiro estar falando isso, mas, tipo assim, imagina na época, deve ser uma coisa bem, bem doida mesmo, tá bom? Os astecas eles controlavam uma série de povos pela força e impunhavam sobre eles pesados impostos. Muitos desses povos viam o domínio asteca como opressor, tá bom? Os próprios povos astecas eles tratavam, né, o, o Império de Montezuma como algo opressor, tá bom? E isso serviu também de um estopim para o Hernán Cortés conseguir liderar uma revolta para cima do Império de Montezuma. Pessoal, só para vocês terem noção mais ou menos de quantas pessoas habitavam a América em 1500, entre 1492 a 1500, estima-se que seja de acordo de 80 milhões de habitantes, tá? E em 50 anos foi extinto metade disso. Só para vocês saberem um pouco mais sobre esse lance da colonização e do descobrimento dos outros, tá? É algo, para mim, eu acho assustador, né? Dizimar metade da população em 50 anos com o intuito de descobrimento. É isso, tá? Ao saber disso, né, que alguns povos astecas estavam descontentes com o Império de Montezuma, o Cortés atuou para convencer os indígenas a se revoltarem contra os astecas. Dessa forma, eles convenceu os povos de Totonacas, onde ele estava passando um tempo, tá? E aliaram-se aos espanhóis para lutar contra o Império Azteca, com a promessa de que assim eles estariam livres sobre os domínios de impostos astecas e dos impostos astecas. Logo após conseguir o apoio dos totonacas, o líder espanhol fundou a cidade de Veracruz e partiu com 450 de seus homens rumo à conquista de Tenochtitlán, ou seja, 450 homens. Na América Central, acho que tinham mais de 200, ali entre Totonaca e Tenochtitlán, acho que já tinham mais de 1 milhão de pessoas. Como é que um cara com 450 pessoas vai querer conquistar um império desse?
realmente ainda não é possível, mas com esses aliados astecas que estavam revoltados com os impostos cobrados pelo Montezuma, isso vai ser possível, tá bom? Durante o percurso, né, as forças do Cortés entraram em guerra contra o povo Tlaxcalteca. Eu confundi. O povo Tlaxcalteca foi um dos adversários dos astecas, tá bom? E do Império Espanhol, porque eles não esperavam encontrar aquele povo lá. E o que que acontece com esse povo? Esse povo ele não tinha nenhum vínculo com o Império de Montezuma, tá bom? Ou seja, eles achavam que aquelas vilas ia atrapalhar eles a chegarem até lá e por isso que eles se colidiram, tá? Os tlaxcaltecas eram um povo independente da região do México que não havia sido conquistado pelos astecas. Esse povo se tornou naquele momento um problema antes dos espanhóis chegarem à capital. No entanto, né, o espanhol junto com os guerreiros totonacas, eles conseguiram vencer os tlaxcaltecas e depois de derrotados, esse povo foi convencido por Cortés a aliar-se aos espanhóis e lutar contra os astecas. Os guerreiros tlaxcaltecas foram muito importantes na conquista da capital asteca em 1521. Esse período de descobrimento ele vai ser de 1519 a 1521, tá bom? 3 anos. Uma das primeiras hostilidades entre os espanhóis e os astecas aconteceu na cidade de Cholula. Após um desentendimento, iniciou-se um combate que levou a um grande massacre de astecas pelos espanhóis. O massacre de Cholula convenceu a Montezuma a deixar os espanhóis entrarem na capital asteca. Esse massacre de Cholula foi o seguinte: os espanhóis eles estavam invadindo diversas vilas astecas, correto? E eles foram convidados a participar de um ritual asteca. Esse ritual tinha como parte dele, né, o a oferenda, né, de vida, oferecer vidas humanas e tudo mais. Então eles viram de alguns astecas sendo assassinados, né, para para o deus deles e tudo mais, e isso causou espanto nos espanhóis que levaram o motivo para essa rebelião e desse massacre dos espanhóis em cima daquele povo asteca no templo religioso de Cholula, tá bom? Deu para entender? Sim, bastante. Sim. Alguma dúvida? Sim. Não. Ok, Tá dando pra entender. tá, então tá show. Deu para entender um pouco sobre esse massacre de Cholula? Sim. Vamos lá. A conquista dos astecas. A entrada dos espanhóis em Tenochtitlan aconteceu em 3 de novembro de 1519. Enquanto estava em Tenochtitlan, Cortés fez refém o imperador asteca. Vamos deixar bem claro, provavelmente o Hernán Cortés ele conseguiu chegar até a capital de Tenochtitlan com mais ou menos 1.000 homens, 2.000 homens, tá bom? Isso porque ele chegou com 450 até ele chegou com 508 homens em Totonaca, tá bom? Invadiu a primeira vila, ficou com 450 e com isso, como ele ia fazendo aliados até chegar a Tenochtitlan, ele chegou com, acho que foi 1.000 homens. Foi 1.000 homens. Eu tenho no livro aqui mais exato, daqui a pouco eu vou dar uma olhada para vocês. Ele chegou com 1.000 homens e esse império asteca de Tenochtitlan, comandado pelo Montezuma, tinham 200.000 homens, tá bom? Chegando lá, o Cortés ele fez refém ao imperador asteca e deixou em posse seus homens, tá bom? Em seguida, ele precisou voltar para Veracruz, a ilha que fica próximo a Cuba, tá? E quando ele retornou em junho de 1520, ele encontrou a cidade de Tenochtitlan em um estado de rebelião, tá? Houve um desentendimento, né, entre os espanhóis e os astecas, e o resultado disso foi um evento que os espanhóis chamaram de a Noite 3. Eina, por favor, muta o microfone, depois você diz muta. Valeu.
A Noite Triste ela foi um evento no qual metade do grupo de Cortés foi morta pelos astecas. Então, estima-se que 250 homens a 300 espanhóis foram mortos durante essa rebelião. O imperador asteca também foi morto, o Montezuma, porque ele tinha sido refém. Tá? O que está acontecendo aqui no momento? Cortés consegue invadir Tenochtitlan, tá bom? Ele é bem recebido por Montezuma, tá? E com isso depois acontece essa rebelião porque o Hernán Cortés meio que dá um golpe de estado em Montezuma para para dominar o Império Azteca, tá? E livrar, entre aspas, aquele povo dos impostos que estavam sendo empunhados em cima das vilas astecas, tá? Depois desse desentendimento, né, que houve entre os astecas e os espanhóis, o Cortés já estava muito longe de lá para comandar alguma coisa, né? Aconteceu essa rebelião. O imperador Montezuma, que estava sendo feito de refém pelos comandados do Cortés, foi apedrejado na cabeça e acabou morrendo no meio dessa rebelião. E a maioria da tropa do Cortés foi morta pelos astecas, tá? E depois de fugir de Tenochtitlan, da capital do México, Cortés reformulou as suas forças e, junto de guerreiros totonacas e tlaxcaltecas, ele fez um cerco na capital asteca de Tenochtitlan e, segundo os relatos, resultou em combates violentos nas ruas e cidades astecas. A consequência dessa batalha foi a vitória espanhola e o aprisionamento do novo imperador asteca, Cuauhtémoc. Foi Depois da conquista do Império de Tenochtitlan, os espanhóis começaram a subjugar os territórios vizinhos, dominados pelos astecas, e iniciaram o processo de colonização. O rei espanhol criou no local o vice-reino da Nova Espanha e transformou Hernán Cortés em vice-rei, que acabou adquirindo grande riqueza no cargo. Esse pedacinho de o rei espanhol criou no local o vice-reino da Nova Espanha, porque o que acontece? O México começou a ser conhecido, né, Tenochtitlan, aquela capital toda ali, de Hispaniola. Então começou a ser a Nova Hispaniola, tá bom? E o rei Carlos V da Espanha nomeou Hernán Cortés o vice-reino, né, o novo rei, mais ou menos, daquele povoado asteca do México, tá? Pessoal, deu para entender legal alguma coisa? Ficou alguma coisa em dúvida? Eu Entendi. só tenho 5 minutos aqui com vocês. E o que acontece nesses 5 minutos? Eu vou criar depois outro link, tá bom? Eu só quero deixar claro nesses 5 minutos o seguinte: o Hernan Cortés ele é visto como um genocida ou, na verdade, um grande descobridor. Eu queria que a nossa aula de hoje tivesse esse intuito, mas eu acho que eu falei foi muito disso e não queria relevar muito em questão ao massacre, tá? A colonização espanhola no Império Azteca, ela teve, né, como é que eu posso dizer assim, o cunho principal era o mercantilismo, como eu falei para vocês, a descoberta de novos alimentícios. Até o momento eles tinham a plantação, tinha cana-de-açúcar, café, tabaco, coisa que era muito desconhecida ainda e muito raro ter no continente europeu, tá bom? Isso que despertou muito mais os colonizadores para descobrir a América, tá? Outro fato importante, além do ouro e da colheita, só um minuto, que é muita informação na cabeça. A busca por novos territórios para ser colonizadores. É basicamente isso, pessoal. E em relação ao Hernán Cortés, como eu falei com vocês, ele é visto como genocida ou um bom colonizador, né? Acontece que é o seguinte, eu queria deixar meio que isso em dúvida com vocês, né? Para vocês refletirem um pouco. Um homem que sai da capital dele, né? Da Espanha, mais ou menos, para descobrir um novo continente. E lá ele acaba se beneficiando da vulnerabilidade dos povos que tinham o império que estavam sendo submetidos ao império. E com isso ele consegue fazer, né, meio que não uma lavagem cerebral, né, mas conseguir apoio, né, das pessoas que estavam insatisfeitas com o império
E com isso ele consegue, sabe, devastar mais da metade de um continente todo. Eu quero deixar isso para a reflexão de vocês, tá? Se Hernán Cortés foi ou não um genocida ou foi um bom colonizador, se ele fez alguma coisa de boa. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Em relação a isso. Ninguém. Eu vou parar de gravar aqui, pessoal, porque a gente só tem 3 minutos e 40. Deu pra entender legal, pessoal? Sim. Deu pra entender. Essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui. Ficou beleza. Ficou alguma dúvida? Não. Não. A aula de hoje... Professor, Oi. Beleza. eu não entendi muito o que é Corpus Christi. Depois eu vou explicar pra você coisa rapidinho, tá? Tá. Coisa rapidinha. A nossa aula de hoje, ela tá... Calma aí, deixa eu só terminar aqui. Tá na página 197 até a página 200, tá? O que acontece? Eu vou passar para vocês a atividade da página 201 e 202. A atividade vai ser a número 1, a número 2. Professor, pode repetir as páginas? Calma aí, eu vou só para deixar gravado aqui, Pedro. 1, 2, 3 e 4. Página 201, 202, atividade 1, 2, 3 e 4. A 5 eu vou fazer com vocês na semana que vem, porque eu vou dar um outro tema para vocês, tá? Pessoal, o que acontece? Eu esqueci até de falar. A, a busca da colonização, além de metais preciosos, né, novas especiarias e alimentos e costumes, outro fator importante é a fé cristã, tá bom? E a católica. Só para lembrar mesmo. Nossa, eu sempre esqueço disso, são 3 fatores. É isso, eu vou terminar nossa gravação por aqui, tá bom? Vou continuar com vocês em um outro link, já que nós temos 2 minutos. E é isso, pessoal. Valeu!